Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa videoaula. Hoje a gente vai fazer a precificação da caixa redonda. Então a gente tem o nosso modelinho aqui. Você pode clicar no botão aqui que ele vai adicionar uma nova planilha para você, ou então você pode vir aqui e começar a fazer a precificação. Layout, ele é muito parecido com os outros modelos da caixa IMA, caixa livre. A gente sempre tenta manter o mesmo layout para todos. Então a gente tem a parte da descrição, ficha técnica, precificação, detalhamento da matéria-prima. Então à medida que a gente for incluindo informações aqui, ele já vai calcular para você, tá bom? Então vamos começar aqui. Lembrando que o nosso modelinho, a nossa planilha, você vai conseguir fazer a precificação da caixa redonda, caixa oval. Você também vai conseguir fazer dessa caixa com acetato, para bolo, essas coisas assim. Então aqui, olha, a gente tem a parte das informações da ficha técnica, o diâmetro. O diâmetro é qual é o tamanho do seu círculo. Eu tenho aqui algumas opções de ficha técnica. Então, lembrando que o tamanho total do seu círculo, nesse exemplo, a gente vai fazer uma caixa de 20 por 20 com 10 centímetros. Então, ele tem 20 centímetros aqui e 20 centímetros aqui. A nossa planilha, ela faz tanto a caixa redonda quanto caixa oval. Caixa oval, ela seria essa circunferência aqui. Daqui até aqui tem 20 e daqui até aqui tem 15, ok? Então, vamos incluir aqui 20. Diâmetro menor, como eu mencionei aqui, olha, que seria daqui até aqui, temos o diâmetro menor, tá bom? E aqui a gente tem a nossa altura da caixa. A gente vai trabalhar com 10 centímetros de altura. Como é uma caixa redonda, ela tem a circunferência, todos os lados dela tem o mesmo altura, a gente não vai escolher a opção aqui, a gente não vai incluir nada, só vou incluir quando for caixa oval. E aqui é o modelo da caixa, eu escolho se é redonda ou se é oval, ok? Se eu escolher redonda, aqui desabilita. Lembrando que tem que escolher qual modelo, senão ele não vai fazer os cálculos, ok? E aqui a gente tem a opção de revestimentos da caixa e temos a opção da parte da tampa. Aqui eu vou iniciar primeiro explicando essa parte aqui para vocês. Depois a gente vem para essa parte. Sobra para corte e vinco da minha base. Quando eu for fazer o corte do meu círculo, seja manual, seja seja por uma máquina de corte e vinco ou por uma máquina a laser, eu vou incluir quantos centímetros a mais eu quero que ela tenha. Igual aqui, a mesma coisa serve para caixa redonda quanto caixa oval. Quantos centímetros eu vou deixar daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui? Quantos centímetros eu vou deixar para ter segurança para esse corte? Se for caixa laser, pode ser menor. Se for manual ou na máquina de corte e vinco, você deixa 1 centímetro a mais. Então aqui, olha, você vai incluir o 1, que ele vai ficar com 2 centímetros para cada lado. Igual aqui no meu disco ele ficou com 1. Se eu tiro essa opção, aqui fica 20, né? Que é o nosso diâmetro. Se eu incluo 1 centímetro, ficou 1 centímetro para cada lado. Se eu incluo 2, aqui ficou com 2 centímetros para cada lado. Aqui serve também tanto para o revestimento da tampa também. Essa formação vai servir para o revestimento da tampa e para o nosso revestimento da tampa e no papelão, tá? Fugiu a palavra. Sobra para as laterais do papelão. O total da minha circunferência, seria o total da minha circunferência do meu círculo tem 62 centímetros. Então
Então, para eu poder fazer toda essa volta, se chama circunferência. Como que calcula a circunferência? Tem um cálculo que seria o diâmetro vezes π. Ou você pode ir lá no Google e procurar calculadora de circunferência, que ele vai calcular para você também. Então, o total da circunferência de uma caixa de 20 centímetros de diâmetro tem 62 centímetros. Então, nessa opção aqui, vou colocar do lado para vocês verem. Se eu vou precisar de 62 centímetros, 83, isso aqui varia, 83 sempre varia, tá, gente? De uma calculadora para outra, tá? Mais essas online. Aí o cálculo varia. Então, daqui, para eu poder fazer toda a minha circunferência, eu vou gastar 62. Porém, é sempre bom a gente deixar uma margem de segurança para eu poder fazer ajustes no corte, outras coisas assim. Então, eu coloco 2 centímetros, ou o que você achar melhor, se você for cortar tudo, o que for melhor para você, tá? Então, aqui quantos centímetros a mais eu vou deixar? Se eu vou deixar 2, se eu vou deixar 1. No nosso exemplo, vamos deixar como 2. Sobra para as laterais do papel. Então, se eu vou precisar de 64 centímetros e o resto é sobra, porém, para eu poder fazer o meu papel, se você for fazer ele todo, o papelão já revestido, você tem que deixar uma sobra de papel para você fazer a junção na hora quando for fechar. A gente tentou deixar o mais amplo, com mais especificações, não seria amplo, com maior variação de técnicas possíveis. Então, quanto de papelão eu vou deixar? Se daqui até aqui o meu papelão eu preciso de 64 centímetros, então eu vou deixar uns 2 centímetros para fora de papel na hora de fazer a junção. Então, esse aqui vai ser minha parte onde eu vou colar, e aqui eu vou cortar, tá bom? Então, aqui eu também vou deixar 2 centímetros, como no nosso exemplo. Revestimento externo da base, que seria a nossa altura da nossa caixa, seria mais ou menos isso aqui. Eu tenho um exemplo aqui, revestimento externo da base. Seria mais ou menos, eu achei no Pinterest para ficar mais fácil para explicar. Quantos centímetros eu vou deixar para eu poder fazer a virada da minha base na hora de revestir? Esse outro exemplo aqui, olha, vocês vão conseguir visualizar. Na hora quando eu for revestir, eu tenho sobra de papel para virar do lado de dentro, do lado da tampa, e do lado de dentro aqui, ó. Revestiu pro lado de dentro, revestiu pro fundo, e depois aqui eu só colo um outro círculo de mesmo tamanho. Aqui, nesse você consegue visualizar bem. Não é a mesma imagem. Aqui, ó. Quando eu for fazer o revestimento, eu deixo uma parte para virada do lado de dentro e uma pro fundo da caixa. Igual aqui também temos o fundo. Aí seria essa opção aqui, ó. Se for duplo, vai ser essa opção, do lado de dentro e do lado de fora. Se não for duplo, eu só vou revestir só na parte de dentro. O fundo não tem, porque o meu fundo, ele vai ser parecido com esse aqui, ó. Opa! Eu vou, quando eu escolher a opção, quando ela não é dupla, aí seria como se eu fosse pegar o fundo e virar para a parte de cima, e depois o meu revestimento externo, ele só vai virar para o lado de dentro do nosso círculo, ok? Então, aqui, olha, eu vou colocar com 1,5 padrão, pode ser 1, pode ser 2, mais que 2 eu não vejo necessidade, só dependendo do tipo de projeto, mas no círculo não ia ficar tão bonito. Então, eu vou deixar 1,5, vou escolher a opção de duplo,
Vou deixar a opção de duplo. Revestimento externo do fundo do disco. Aqui a gente tem um detalhe. Se eu for fazer ele duplo, virado todo aqui para dentro, desculpa, duplo vai ser esse aqui, ó. Se eu fosse fazer ele duplo, virar tanto para dentro quanto para a parte do fundo, que é essa parte aqui, eu preciso colocar um disco. Só o disco com o mesmo diâmetro de 20 centímetros. Se eu não for fazer ele duplo, que é igual a esse modelo aqui, onde eu vou virar ele todo para dentro, eu também preciso deixar ele com um espaço. Só que a gente tem um detalhe. Eu tenho que cortar esse círculo. Se eu for cortar esse círculo, eu preciso deixar uma margem. Se eu quero uma margem de 1,5 para cada lado, para eu poder fazer esses picotes, eu preciso, quando não for opção duplo, tá? Nos revestimentos laterais com opção duplo, eu preciso deixar também uma margem para eu poder cortar. Igual aqui, olha. Para eu poder cortar o círculo, para ele ficar redondinho, bonitinho, eu tenho que deixar uma margem para eu poder cortar. Então, você teria que somar, além da medida que você vai deixar aqui, mais uma medida. Como é papel, você pode deixar uma medida menor, pode ser mais meio centímetro. Então, em vez de ter você vai deixar mais uns meio centímetros aqui, só na hora de você cortar o seu círculo, para você ter uma margem de segurança para cortar o círculo certinho. Senão, ele vai ficar tipo assim, ó. Deixa eu pegar aqui e fazer um quadrado. Se você só deixa o seu papel sem uma margem, ele vai ficar muito reto. Então, aqui pode haver algum erro na hora de cortar. Então, você não vai estar com a mesma quantidade de espaço para poder fazer a virada. Aí, você deixa mais uns meio centímetros. Teria que ser aqui. Que aí vai ficar com meio centímetro para cada lado. Você vem e corta o seu papel. Aí você consegue fazer essa virada. Se ele não for duplo, você deixa só o tamanho normal. Onde você vai cortar ele normal para ter o seu 20 centímetros. Eu acho que deu para entender, né? Então, aqui a gente vai deixar a opção dupla. Eu vou deixar só com mais meio centímetro a mais o meu fundo, que eu não vou gastar tanto papel para poder cortar a circunferência. Então, meio de cada lado já é suficiente. Aqui, olha, no meu revestimento do disco ficou com 20,5. Então, na hora quando eu for cortar o círculo, ele vai ficar com 20. Ok? Então, aqui ficou duplo. E aqui ficou com meio. Aqui a gente já preencheu. E a opção da tampa. Quantos centímetros a mais a minha tampa vai ter em relação à base? Então, no caso, a minha vai ter meio centímetro a mais, para na hora de eu fechar a tampa por cima. No caso, quando eu fosse fazer com essa parte aqui de acetato, eu não vou incluir essa opção aqui não, porque a minha tampa, ela vai ter o mesmo diâmetro, a mesma medida da minha base, ok? Então, quando for fazendo acetato, você não coloca, você deixa como 0, ok? Que aqui ele vai ficar com as mesmas especificações, a base e a tampa. Aí, aqui eu vou deixar como meio, como a gente tá fazendo uma caixa comum. Então, aqui ficou com diferença, 24,6. A altura da minha tampa, que no caso seria isso aqui, eu vou deixar com 3 centímetros. Revestimento externo também é o mesmo esquema, igual aqui. Ah, ele é duplo? Ele não é duplo? Fica a seu critério. No nosso caso, ele não vai ser duplo. Por quê? Eu vou fazer ele dessa forma aqui. A minha tampa, ela vai ser dessa forma. Então, eu vou deixar ela como não sendo duplo. E eu vou só revestir a minha lateral só virando para dentro.
igual aqui no desenho, eu vou só virar pra dentro, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Revestimento externo vai ter 1,5 para poder fazer a virada, ele não vai ser duplo. Quanto de espaço eu vou ter? Eu vou querer deixar uma margem de 1 centímetro do meu diâmetro, 1,5. Então aqui eu vou colocar com 2 centímetros. Por quê? Aqui eu vou precisar fazer essa minha virada. Para eu poder fazer a virada, eu vou deixar 1,5 aqui, igual aqui no meu desenho. Deixa eu te mostrar. 1,5, e eu vou deixar mais uns meio centímetros para cá, para eu poder fazer o corte dessa minha circunferência, sem eu perder tanto papel. Então, aqui eu vou deixar com 2 centímetros, tá bom? Aí, aqui ficou mais ou menos 22 centímetros, ok? Então, a gente já fizemos aqui. Se for ter alguma plaquinha de elevação, eu vou incluir aqui. O nosso pedido mínimo vai ser o nosso pedido de 15 unidades. Aqui a gente tem a parte de precificação, quantos minutos eu gasto para poder fazer a minha caixa. Vamos colocar em torno de uns 20 minutos, 22 minutos. 22 minutos. Matéria-prima, quando eu for preencher aqui, ele já vai somar aqui para mim. Materiais imensuráveis, seria cola, fita crepe, você pode incluir aqui, ou você pode incluir como gastos variáveis. Então, aqui no meu gasto variável, eu vou deixar 5%, margem de erro, vou colocar uns 10 e minha margem de lucro 30. Então, por enquanto, a minha caixa de 20 centímetros está com 31. Agora, vamos para a parte de matéria-prima. Eu vou vir aqui, vou escolher papelão. Vou procurar aqui papelão. Vou fazer com a minha base com papelão de 1,7. Pode ser o papelão que você quiser. Revestimento do disco. Vou colocar Color Plus. Deixa eu procurar aqui um minutinho. Color Plus 120, pode ser qualquer outro. E vamos procurar aqui do papelão da minha lateral. Aqui eu vou fazer ele com 1,3 ou com 1. Ou pode ser... Esse pessoal também utiliza papel couro, né? Papelão couro. Aqui, ó. Vou colocar com 1,2, pode ser 1. Revestimento Color Plus, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Aqui também é o mesmo esquema. Revestimento Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, que aqui vai ser 0,7. Aqui vai ser 0,1. Color Plus, Ctrl C e Ctrl V. Colei. Então aqui eu já fiz as minhas especificações. Aqui eu não preciso mexer com nada. Se tiver sinalizado de vermelho, aqui eu só aumento para 1,5 ou 2, dependendo da situação. Se eu for incluir qualquer outra coisa, eu incluo aqui, tá? No caso, vocês tenham um acetato. Ou também tem um modelo de caixa que, se vocês forem fazer, eu acho que eu não vou ter imagem dele aqui, que seria quando tem saindo pra... Eu não tenho a parte, depois uma próxima aula eu mostro pra vocês, se eu fosse incluir tipo uma outra, seria por dentro com outro revestimento, tá? A plaquinha de elevação eu não tenho, então eu não preciso especificar. Parte de impressão você pode incluir foil, impressão a laser,
qualquer outro tipo de acabamento. Deixa eu colocar aqui que a gente vai simular com foil. Você também pode incluir parte de impressão preto e branco, ok? Se você for colocar, não, eu vou fazer o revestimento, depois eu vou cortar um pedacinho de papel e vou colar na caixa já com a impressão. Aí é só você vir aqui e incluir o Color Plus, tá? Se você for fazer isso, independente se for na base, na tampa, na lateral. Aí aqui eu vou procurar a opção do foil. Fica mais fácil para vocês visualizarem. Foil. O foil, nesse caso aqui, tanto do Color Plus quanto do papelão, se ele tem 10 centímetros de altura, quanto do meu papel vou precisar utilizar? Papel para impressão e aqui foil. Quanto de papel eu preciso utilizar aqui? No nosso caso, ele tem 10 centímetros, vamos fazer com 5 com 4 centímetros, que é a área de impressão. Vamos deixar 4 com 6 centímetros, que seria a área de impressão para colocar a logo. Então, vamos colocar aqui 6 e 4. Aqui também 6 e 4, que seria o total da área de impressão. Aqui rendeu 16 vezes 16. Rendeu, que vai dar para fazer 256. É isso mesmo, 256. Se eu for aumentar aqui para 10 ou 8 centímetros, igual 12 vezes 16, dá 192. Então, com o Color Plus, se for aquele no caso, esse aqui, ele tem 96 por 66, por isso que aqui deu mais. Se eu fosse escolher tamanho A4, talvez dê menos, tá? Aqui tem 192, foil. Aqui vai dar 166 vezes 7. Eu vou conseguir fazer isso aqui. E impressão aqui vai render uma só, tá? Ou pode ser que ela rende 2 por páginas, ou 3 por página. Então ficou com uma impressão bem pouquinha. Mensagem, aqui eu não vou incluir. Corte e vinco, você pode colocar quanto custa o seu corte e vinco. Se for, vamos simular que fosse uma impressão a laser e a gente gaste R$3 no nosso corte. Aqui tá R$2,50 o corte laser. Vou colocar como 1 e quantidade utilizada 1. Então, no caso, são 2 cortes. 2. Então, porque eu preciso da tampa e da base. Então, aqui a gente tem R$5 só para cortar a base e a tampa. Aqui eu não vou colocar berço nem partes de especificações. Se eu fosse colocar aqui, eu poderia colocar a caixa de papel, ou papelão, né? Ou se você reutiliza o seu papelão, você não precisa incluir. Se você coloca plástico bolha, algum outro plástico para proteção, você inclui aqui, tá? Aqui, por enquanto, eu não vou incluir. Então, seria isso. A nossa precificação total da nossa caixa. Aqui ficou 51. Arredondando, né? Ficou R$51. Aqui a gente tem todo o detalhamento para 15 unidades, mais ou menos o que você vai gastar com isso. Então, nossa caixa poderia estar saindo a R$51, um tamanho de 20 por 10. Ok? Qualquer outra
Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem estar entrando em contato e a gente se vê na próxima aula.